Bom dia, 8 horas mais 6 minutos, 8 e 6 da manhã dessa terça-feira. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM, 15 de setembro de 2015. Estamos aí vivendo a Semana Farroupilha, semana máxima para o tradicionalismo gaúcho. A gente gosta de falar em pátria gaúcha, né? Devemos falar em pátria brasileira, mas como somos gaúchos e costumamos ser bastante ou quase excessivamente orgulhosos das nossas tradições, falamos aí em pátria gaúcha também, que o dia vai ser comemorado no próximo domingo, dia 20 de setembro. 8 horas mais 6 minutos, temperatura agora de 18 graus e 5 décimos, temperatura mais elevada para este horário. Ontem mesmo começávamos às 7h40 o programa com a temperatura em 7 graus e 9 décimos, e hoje já mais elevada, 18 graus e 5 décimos, precisamente às 8 horas e 6 minutos. Primeiro jornal para o Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda. Essa semana teremos o Fórum Tecnológico do Leite no Colégio Teutônia. Pois bem, mas o nosso assunto, no nosso bate-papo das 8 horas desta terça-feira, traz até nossos estúdios o coordenador do Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Vale do Taquari, o CODETER, Lauderson Holtz. Afinal de contas, na semana passada aconteceu no auditório do prédio 16 da Univates a primeira Conferência Territorial da Juventude Rural do Vale do Taquari. Lauderson, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É uma satisfação poder estar participando aqui do programa de rádio e estar divulgando um pouquinho do trabalho que é desenvolvido pelo CODETER. Exatamente. Antes de falarmos justamente desse encontro da semana passada, né, Lauderson, fala um pouco pra gente do trabalho que vocês realizam junto com o CODETER aqui na região, por favor. Bem, o CODETER, ele iniciou os trabalhos, a fundação, a oficialização do CODETER foi aqui em Teutônia, na sede do sindicato, em dezembro de 2012, que foi a Assembleia de Constituição do Território Rural. Então, a política de territórios, o objetivo maior dela é o quê? Que recursos do governo federal, principalmente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o investimento deles desse recurso nas regiões não passe mais pelo município, mas sim pela região, que a região defina como esse recurso será investido. Digamos que não seja mais para atender a necessidade de um município, mas sim de uma região, ou de mais de um município. Né? Então, a região ela pensar como desenvolvimento regional, né? Que a gente ainda vê muito assim, bom, eu cuido do meu município, o outro cuida do seu lá, mas muitas coisas, e nessa caminhada do território aí, que no início nós realizamos vários encontros para diagnosticar, nos conhecermos um pouco mais, porque a abrangência do território do Vale Taquari em termos de área territorial é o menor dos estados, do estado, mas em termos de municípios é o maior. O número de municípios é maior, em território é o menor. É menor. Eu achei que justamente seria um dos grandes territórios. Por exemplo, só para comparar outro território que é que pega a região do Alegrete. Todo o Vale Taquari cabe dentro do município do Alegrete e, no entanto, lá acho que são 8 ou 9 municípios, nós aqui somos 36 ou 37 municípios. E mesmo assim com muita diferença, né? Nós aqui da parte mais baixa, por exemplo, o Teutônia, onde que a gente está com algumas características específicas, comparando já com o Taquari, ou a parte alta, que pega de Encantado para cima, Dois Lajeados, Marques de Souza, já com contextos vários perfis e contextos diferentes. Né? Bom, e então na semana passada foi realizado esse encontro, né, Lauderson, justamente para buscar, nós conversávamos aqui fora do ar, que serão serão encontros segmentados na primeira regional, depois estadual, e depois a nível nacional também. Mas, semana passada, a primeira conferência territorial da Juventude Rural do Vale do Taquari. Fale um pouco mais sobre esse evento. Bem, aqui no Vale Taquari é a primeira conferência, a nível nacional já é a terceira conferência que está acontecendo, né? Então, essas conferências, elas são chamadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, cujo objetivo dela é levantar demandas ou ver o que é possível fazer em termos de políticas públicas para a permanência do jovem no meio rural. E nesse aspecto foram debatidos alguns eixos temáticos, como cito alguns, a questão da participação e cidadania, a educação, o trabalho, a diversidade,
a sucessão rural, né? Então foi um assunto bastante debatido que, só para exemplificar, hoje se tem o crédito fundiário, que até não sei se já agora está andando, mas estava meio parado, que o limite por beneficiário era de R$80 mil. Então, num contexto de Vale Taquari nosso aqui, R$80 mil, o que se compra de terra? Sim. Então, essa é uma temática que foi discutida também na conferência. Sabe que essa questão dos desafios da permanência no campo, né, que talvez tenha sido um dos grandes debates, a gente se questiona muito, né? Até porque tem cooperativas aqui na região que fazem um trabalho muito interessante com relação a isso. Sim. Mas toda vez que a gente conversa com alguém do meio do agronegócio, do meio rural, eles se questionam e essa parece a principal preocupação, né? Da manutenção dos jovens. Isso tem mudado com os anos, Lauderson? A gente vê já uma evolução nesse sentido também? Eu acredito que começa a ter uma mudança. Eu acho que se a gente tem um pouquinho mais de tempo para colocar a situação, até isso todos vão lembrar, até há pouco tempo o agricultor ele era tido como o atrasado, em termos uso de forma pejorativa, ou colono, ou então quase a margem da sociedade. A margem da sociedade, né? Então essa questão cultural ela ainda está muito presente. Os pais ainda têm muito de dizer, filho, se tu quer ser alguma coisa na vida, vai estudar, vai para a escola, não fica aqui. Então esse é um aspecto cultural muito presente ainda no meio rural. Por outro lado, se sabe, também foi uma das demandas levantada pela conferência, a questão, hoje vivemos numa sociedade globalizada, com a questão da comunicação. No meio rural, eu, por exemplo, moro a 6 quilômetros daqui do centro de Languiru, na linha Vinc, não tem sinal de celular. Então essa questão da comunicação, o jovem ele quer estar conectado, quer comunicação, não só pela comunicação, mas a busca de informações ela passa por questão de internet, por questão de celular, e que esse serviço ele não chega no meio rural. Até para a necessidade do seu dia a dia, né? Necessidade do seu dia a dia. Né? Então, hoje o comércio já emite nota fiscal eletrônica. Logo, em questão de poucos anos, a questão da nota fiscal eletrônica vai chegar no meio rural. Então, se não tem sinal de internet, como é que vai fazer essa emissão de nota fiscal? Só dando um exemplo, né? E assim são vários outros aspectos, por questão de buscar conhecimento. A agricultura não é mais, hoje eu aprendi a fazer desse jeito e assim será eternamente. Não, a agricultura... Até porque a agricultura ganhou, não sei se ganhou ou se ela remuscou a sua importância. Né? Nós, em Teutônia, hoje somos o principal município do Vale do Taquari em arrecadação quando se fala no setor primário, né? Sim. Então, nós aqui vivemos uma situação um pouco diferente, Lauderson, ou ela é de fato semelhante às das outras cidades da região? Eu acho, assim, nos últimos 15 a 20 anos, a agricultura familiar ela ganhou uma nova significância. E se nós olharmos a importância em termos de produção de alimentos, aproximadamente 70% do alimento que chega à mesa do consumidor é produzido pela agricultura familiar. Então, nos últimos períodos, houve um incentivo, uma valorização, uma ressignificação da agricultura familiar. Quer dizer, ela é importante para a sociedade por produzir alimentos e produzir alimentos de qualidade. Né? Então, ela ganha esse novo significado. Eu penso que até além dessa questão do produzir o alimento, que gira a roda da economia do município. Também. Além da produção de alimentos, essa questão do giro da economia, dinheiro circulando, enfim, a importância. Né? No Vale Taquari, Teutônia, parece que é 23%, uma coisa assim, que está diretamente relacionado à agricultura, ao setor primário. Mas nós temos outros municípios aqui que essa importância ela passa de 50% da economia do município. Talvez a exceção do Vale Taquari seja Lajeado, que já é completamente urbano. Mas no restante do contexto de Vale Taquari, a agricultura familiar ela é extremamente importante. É ela que movimenta a dinâmica da economia regional. Com certeza. Bom,
Lauderson, desse encontro, então, voltando ao encontro que aconteceu na quinta-feira passada, o que ficou debatido, surgiu alguma decisão para levarmos justamente para o encontro estadual? Como funcionou aí a questão da discussão dessas temáticas no encontro que foi realizado na quinta-feira da semana passada? Bem, dessa conferência, então, os jovens lá, eles trabalharam em grupos e cada grupo trabalhou 2 eixos, porque não havia tempo hábil de trabalhar todos eles. Mas esse aspecto da questão da sucessão, um outro aspecto, a questão do acesso à formação, à educação, cursos profissionalizantes, capacitação, foi um ponto levantado também pelos jovens. Um outro elemento que também, assim, particularmente nós que trabalhamos com a questão da produção ecológica, os jovens levantando a necessidade de mais informação sobre a questão da produção ecológica e a questão ambiental, a preocupação com esse... Então, até pela legislação, porque é uma legislação nova, né? Uma legislação nova, então, quer dizer, o jovem ele já vem com um olhar diferente sobre fazer agricultura. Sim. Então, já uma preocupação ambiental mais presente. Também destaco... Eu vi que você estava aqui em relação de comunicação e mobilidade, que a gente já falou. Mobilidade, né? A questão das estradas, estradas tanto para deslocamento, mas para escoamento da produção também, né? Que acho que Teutônia, nesse contexto, nós temos assim, algumas particularidades que estradas, eletricidade quase não são problemas nossos. Suprem a demanda, mas se nós sairmos para outros municípios, a questão da energia elétrica é um aspecto limitante. A energia ela chega na propriedade, mas não em quantidade e qualidade para movimentar as máquinas que estão na propriedade. Então, acho que esses são alguns elementos. São alguns elementos, com certeza, a serem tratados. Bom, nós falávamos já, Lauderson, agora qual é que é o próximo passo? Foi decidido essas temáticas, né? Alguns dados que você já citou aqui, acesso à profissionalização, comunicação, mobilidade, enfim, e obviamente a permanência do jovem no campo. O que vai ser feito a partir de agora? Vai ser... vão se organizar... Então, dessa conferência foram escolhidos alguns representantes do Vale Taquari, 4 representantes mais suplentes que vão para a plenária conferência estadual, que ela acontece dia 30, 31 de outubro e 1º de novembro. E nessa conferência estadual se reúnem todos os jovens representantes dos 18 territórios do Rio Grande do Sul para aprofundar essa discussão. Então, todas essas demandas levantadas pelos jovens daqui do Vale Taquari vão se juntar às demandas das outras regiões. Então, vai ter coisa que vai ser consenso, tem coisa que é muito particular daqui do Vale do Taquari. E depois dessa conferência estadual, para o ano que vem está prevista a conferência nacional que vai acontecer em Brasília. Então, talvez, quem sabe, possamos ter um jovem daqui do Vale do Taquari representando a juventude rural do Vale do Taquari em Brasília, defendendo as demandas, as necessidades daqui da região. E de lá, então, a proposta é que o governo estruture políticas públicas com o objetivo de incentivar ou de fortalecer políticas ou ações para a permanência do jovem no meio rural. Nós estávamos aqui, você citava várias temáticas, mas a central continua sendo essa, Lauderson, a força de manter o jovem no campo. Essa é o grande fio da meada hoje, como a gente costuma dizer? Sim, porque ela é uma preocupação. É o grande desafio. É a preocupação que se percebe o esvaziamento. A região toda. Então, alguns municípios a questão é mais preocupante do que nós aqui na micro aqui. Eu pergunto isso, você que teve contato e conhece a região alta, citaste antes, né? Temos cidades aí com mais de 50%, como também citavas, que giram em torno da agricultura. Esses outros municípios também passam por essa dificuldade? Também. Então, se a economia do município
é baseada principalmente do recurso vindo do setor primário. Logo, o investimento no setor primário e de como fazer com que essa política pública ela tenha resultado lá para esse jovem permanecer. Então, quer dizer, é fundamental essa questão da permanência do jovem. E que as políticas cheguem até eles. Que cheguem até eles. Né? Não adianta, bonito lá em Brasília, sim, e isso não chegar até aqui aonde que é a necessidade. De fato, Lauderson Holtz, ele que é coordenador do Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Vale do Taquari, o CODETER Vale do Taquari, esteve conosco na manhã dessa terça-feira. Obrigado pelas suas informações, Lauderson, nos mantém informado aqui através do trabalho de vocês, justamente porque a gente aqui busca, a nossa audiência é bastante grande a nível de interior, e acho que é importante que os jovens do nosso interior tenham esse acesso ao conhecimento, seja pela rádio, seja pelo jornal, seja pela TV, pela internet, mas que eles tenham acesso ao maior número de informações possíveis para que possam aí tomar as suas decisões em manter-se nos negócios dos pais, dos avós, enfim. Certo, Lauderson? Obrigado e tenha uma boa terça-feira. Nós que agradecemos esse espaço aqui para poder divulgar o trabalho e convidamos os jovens a participarem das atividades do território rural, do colegiado. Você se reúne em quanto tempo? Não temos agora não tem data prevista, mas em seguida vai estar acontecendo a conferência das mulheres do meio rural, que está ainda até o final do ano, e uma outra conferência que também está em andamento, que é de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural. Vocês têm alguma sede, alguma coisa nesse sentido, Lauderson? Quem quiser buscar, acessar os trabalhos de vocês, procuram onde? Hoje o território ele tem um núcleo de extensão e desenvolvimento territorial, que está sediado junto ao ERGS em Encantado. Perfeito. Então, eu poderia buscar o e-mail agora aqui, mas eu não tenho. Mas enfim, a gente passa depois. Mas depois pode repassar. Então, que é, digamos, é a referência, ou com a nível municipal, os escritórios das Emater, escritórios municipais da Emater, tem informações, recebe as informações, então muita comunicação acontece por e-mail, né? Então, os escritórios municipais da Emater são uma referência para buscar informação sobre o território. Bacana. Então, quem quiser participar do território do Vale do Taquari, Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Vale do Taquari, essa é a denominação certa? Isso. Então tá, Lauderson, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Bom dia. 8h23, nós vamos ao intervalo. Na saída do intervalo tem mais um destaque do esporte com o Luciano Gallert. E eu retorno na sequência para as informações finais de hoje do primeiro jornal. 19 graus, 1 décimo a temperatura. Bom dia.